Ora, viva, cordiais saudações, boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos ao jornal da noite de quarta-feira. Coronavírus bate 9 pessoas e infecta outras 377 no país. Pelo menos 9 pessoas, outras 377, testaram positivo para o novo coronavírus no país, segundo anunciou hoje o Ministério da Saúde em comunicado de imprensa. Das vítimas mortais, 7 são homens e 2 mulheres, com idades entre 45 e 83 anos. O referido documento explica que os óbitos anunciados ocorreram ontem, com exceção de 3 que foram declaradas hoje. Assim, sobe para 1.822 o número de mortes por Covid-19, registrado desde o início da pandemia. Sobre os casos positivos, o Ministério da Saúde reporta que 368 são moçambicanos e 9 estrangeiros. Destes, 208 são do sexo feminino e 169 são do sexo masculino. Todos os novos casos resultam de transmissão local. A cidade de Maputo registrou o maior número de casos positivos, 101, seguida pela província de Nampula, com 70. Com estes dados, Moçambique soma um total de 144.032 casos positivos inscritos, dos quais 143.673 de transmissão local e 369 importados. O Ministério da Saúde refere ainda que nas últimas 24 horas mais de 7 pessoas ficaram internadas e outras 31 tiveram alta hospitalar, o fato que eleva para 6.703 o total de internados, dos quais 164 ainda recebem cuidados médicos em unidades sanitárias. Portanto, os dados apontam igualmente para mais 367 pessoas recuperadas da infecção. Desta cifra, 366 são moçambicanos e um estrangeiro, passando a totalizar 128.219 o número de indivíduos livres da doença. Atualmente, o país já tem 13.987 ativos do novo coronavírus. O jornal de Hack TV segue. O governo de Moçambique, através do Ministro da Indústria e do Comércio, lança na sexta-feira, no distrito de Mossorils, em Nampula, o programa de iodização de sal. Trata-se de uma ação inserida na iniciativa presidencial Industrializar Moçambique, lançada em 6 de agosto corrente. Primeiro, existem várias estratégias setoriais. Quando digo setoriais, também me refiro ao Ministério da Indústria e Comércio e outros setores também, que nos pareceu estarem a serem desenvolvidos em paralelo. E nós quisemos dar com este programa, portanto, um ponto de convergência, que é aquilo que chamamos a visão de industrializar Moçambique, que Sua Excelência o Presidente da República deixou ficar muito claro, logo no início deste mandato, que temos que avançar com a industrialização. Então, pegamos nesses instrumentos que já existem, instrumentos outros como é o PQG, portanto, o Programa Quinquenal do Governo 2020-2024, o roteio da industrialização da SADC, a ODS, portanto, Objetivos de Desenvolvimento, que também tem elementos no seu objetivo 9 e no objetivo 54, que é a industrialização e as questões do clima, portanto, indústrias resilientes, para dar corpo àquilo que nós achamos que em Moçambique tem que ser feito. É um programa que ultrapassa um ciclo político. Portanto, é um programa de 10, 20 anos, com revisão ao longo desse processo, dentro de um programa, dentro de um lote de projetos que vão ser analisados do ponto de vista de viabilidade económica e financeira. Uma vez observados com rigor todos esses aspectos, passarão depois a uma fase de bancabilidade, portanto, para efeitos de busca de financiamento para avançar com o projeto. Pretendemos também criar um fundo específico para industrializar Moçambique, onde poderá, portanto, através desse fundo, criar-se condições para fornecer incentivos fiscais, do seu ponto de vista, de taxas de juro mais adequadas para o desenvolvimento da indústria. Depois temos que analisar o que nós chamamos de CD da industrialização, que tem 4 quadrantes, sendo um deles esta indústria de substituição, que temos que continuar a fazer, porque é ridículo. Por exemplo, Moçambique é um grande produtor de algodão, entretanto, as ligaduras que utilizamos nos hospitais são importadas. Portanto, temos que acrescentar valor a nível nacional. Um outro fundamento importante no programa
é desenvolver o programa na base do desenvolvimento espacial que nós temos aqui em Moçambique. Ou seja, levar as indústrias para os locais onde existem matérias-primas para diminuir o tempo de trânsito da zona de produção para os mercados, e isto vai trazer competitividade aos produtos. Desenvolvimento de parques industriais adequados e vilas de agronegócio. Mas tudo isto sempre enquadrado numa dinâmica de busca de competitividade. Tem uma componente forte também de formação, quer a nível do setor público e do setor empresarial privado. Arrancou esta quarta-feira a Escola Nacional, a toma da segunda dose inserida na campanha nacional de vacinação em massa contra a Covid-19 na cidade de Nampula. O processo foi marcado pela fraca aderência das pessoas abrangidas aos respectivos postos. Operadores do ramo de transportes que fazem a rota entre a cidade de Nampula e alguns postos das províncias de centro e sul do país e vice-versa queixam-se de sistemáticos roubos de mercadorias e vandalização das suas viaturas por desconhecidos. A situação torna-se mais crítica na medida em que não existem agentes da polícia escalados já. Neste parque automóvel, os transportadores não sabem o verdadeiro sentido do termo sossego por conta das ações danosas caracterizadas por roubos de baterias nas viaturas, mercadorias, incluindo pastas e telemóveis dos passageiros. Antigamente se comportava mal, porque nem polícia municipal, não tínhamos posto de polícia municipal e não tínhamos polícia da proteção neste parque. Estaríamos, se fôssemos unidos, todos carregarmos aqui no parque, saber que meu carro está num sítio, determinado sítio seguro. Por exemplo, eles costumam levar carro lá, virem encostar aqui na porta, virem carregar, porque não há força, aqui parece que não há polícia. Carregarem sem método, por isso que é para a polícia do trabalho, para patentearam, estão aí com patentes. Eu não estou a ver o trabalho deles e estão a meter, porque esse parque que está a meter muito dinheiro. A Associação dos Transportadores Rodoviários de Nampula diz que a prática está a ser negligenciada pelos órgãos autárquicos, uma vez terem sido reportados vários casos, mas sem resultado. É má gestão, é má gestão. Nós tínhamos uma gestão, um memorando de entendimento entre a Astra e o Conselho Municipal que poderia fazer vazão a estas situações, tanto quanto a Astra gozava desse memorando de entendimento. Muitos dos casos foram tratados, resolvidos com a própria Astra. Mas hoje, no sentido, veja que o Conselho Municipal tem lá a Polícia Municipal. Tem uma polícia que tem de permanecer ali na terminal e a função daquela polícia é garantir a segurança das viaturas, segurança dos passageiros, segurança dos condutores daquelas viaturas. Mas o que se vive é que na calada da noite baterias são roubadas, mercadorias são roubadas. Onde é que está essa polícia? Quem é que rouba então? Aí também deixa-nos alguma nuvem de penumbra, de pergunta, para podermos perguntar numa terminal onde está lá a polícia. E não é só a polícia municipal, tem a polícia de Transportes, Comunicações e Trânsito, lá, da PRM, está lá, mas há roubos. A utilidade diz o contrário, ou seja, o parque automóvel, em referência, conta com a presença de uma força conjunta composta de agentes da Polícia Municipal e da República de Moçambique. Não ter conhecimento desta informação, mas se reparar, no Parque da Faina temos uma força conjunta, temos a Polícia da República de Moçambique ali instalada, temos também a Polícia Municipal também lá instalada. Nunca tive conhecimento de que há roubo de baterias e outros equipamentos, mas havendo uma preocupação, temos que nos solidarizar com os transportadores, não é? Mas que, havendo esta informação, a única coisa que nós, no entanto, uma entidade municipal, não é? Apelar às nossas forças, não é? Que ali estão instaladas, no sentido de aumentar o nível de fiscalização para que não haja esse tipo de situações. O Parque Automóvel da Faina, como é vulgarmente chamado, alberga transportadores provenientes de diferentes pontos das regiões norte, centro e sul do país. Arrancou esta quarta-feira a escala nacional a toma da segunda dose inserida na campanha nacional de vacinação em massa contra a Covid-19. Na cidade de Nampula, o processo foi marcado pela fraca aderência das pessoas abrangidas aos respectivos postos.
Em vários postos de vacinação ao nível da cidade de Nampula, o ambiente que se pode descrever é este, caracterizado por fraco fluxo de cidadãos abrangidos. Falando aos órgãos de comunicação social do Diretório Provincial de Saúde em Nampula, disse que a situação registra-se por tratar-se do primeiro dia da campanha. Iniciamos com a segunda dose desta segunda fase, que vai terminar no dia 9 de agosto. A segunda fase, obviamente, esperamos vacinar aqueles que foram vacinados, portanto, aqueles que apanharam a primeira dose, é que esperam que possam ter a segunda dose. Portanto, nós temos várias situações de deslocações de pessoas que saem de Nampula para outras províncias. Como nós sabemos que há mobilidade, então há pessoas que podem se mover desta província para outra. Por estas mesmas razões, podemos ter um número que vai reduzir, ou podemos ter um número mais elevado que este. Mas uma das razões que possa acontecer é, de facto, recebermos profissionais ou funcionários e agentes de Estado de outras províncias ou em missão de serviço e que precisam ser vacinados para não perder a segunda dose. Apesar da fraca aderência, Fernando Mitano está otimista no alcance dos números previstos. Aliás, até porque na campanha anterior a meta foi além das expectativas. Sabemos que a imunização completa ela pode acontecer depois da segunda dose. Tendo feito a primeira dose, estamos a dizer que ainda a pessoa não está imunizada de forma correta, por isso precisa das duas doses para, de facto, dizermos que a pessoa está imunizada. E nesse sentido é extremamente importante que toda a população possa se dirigir a um posto digo toda a população que já fez a primeira dose dessa segunda fase. É isto que eu estou a dizer. Segundo a fonte, a vacina só terá efeito ao completar a dose, advertindo deste modo sobre os possíveis riscos que podem advir enquanto não concluir o processo de imunização. Nós tínhamos como meta geral, portanto, 222.115. Mas aquilo que foi a nossa realização, portanto, foi de 220.484 pessoas vacinadas, o que equivale, portanto, a uma cobertura de 99%, tendo em conta o grupo-alvo que foi definido. Estamos a falar de profissionais, estamos a falar de agentes e funcionários do Estado, estamos a falar de motoristas, estamos a falar de taxistas, tanto de mototáxi, vulgarmente que nós chamamos de mototáxi, como outros taxistas de carro. A província de Nampula prevê nesta fase abranger mais de 200 mil beneficiários distribuídos em diversos grupos. Moçambique já tem capacidade de produzir o milho e processá-lo, tanto internamente, sem obviamente, perante o mercado externo. A garantia do Ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, que se encontra de visita à província de Nampula, no quadro da monitoria da Estratégia Nacional de Certificação de Alimentos 2016/2021, com o lema Mais Nutrientes, Mais Saúde. O Ministro da Indústria e Comércio visitou duas empresas de processamento de farinha de milho nos bairros de Natiquiri e Mutauanha, na cidade de Nampula. Carlos Mesquita dialogou com os gestores das respectivas empresas e, no fim, concedeu uma conferência de imprensa na qual reafirmou a saída de Moçambique da dependência externa. Não tenho dúvidas. Temos estado a acompanhar um processo evolutivo de produção de farinha de milho, entre outros produtos, mas neste caso particular, que estamos aqui a referir a farinha de milho, portanto que é a cadeia de valor do milho. E enquadra-se naquilo que o Programa Nacional Industrializar Moçambique. De acordo com o governante, a iniciativa presidencial Industrializar Moçambique, que também abarca a componente de processamento de milho, tem pernas para andar.
Sua Excelência o Presidente da República lançou no dia 6 de agosto, que entre vários modelos de industrialização, um deles que nós queremos continuar a pôr, a movimentar-se com muito mais dinâmica, é a industrialização para a substituição de produtos de importação. Estamos claros que é utopia pensar que tudo o que estamos a importar neste momento, todos os produtos, vão ser possíveis de produzir em Moçambique, porque temos que fazer uma análise de competitividade e ver quais são aqueles que, de facto, temos condições para produzir em Moçambique, consumir em Moçambique, num formato de competitividade. A visita do Ministro da Indústria e Comércio à província de Nampula enquadra-se na Estratégia Nacional de Certificação de Alimentos 2016-2021, com o lema Mais nutrientes, mais saúde. É uma preocupação enorme que existe no país, porque cerca de 43% da população com idade até 5 anos estão com problemas sérios de nutrição, e isso afeta grandemente todos os aspectos que têm a ver com desenvolvimento das crianças, aspectos cognitivos, que depois vai ter impacto negativo na sua carreira escolar, na sua carreira estudantil. E Moçambique decidiu, através de uma estratégia nacional de fortificação de alimentos, desenvolver este programa que, de tempos a tempos, é preciso, junto dos produtores, estarmos atentos e ver se, de facto, aqueles produtos de consumo massivo para os quais foram, portanto, referidos, que é o caso da farinha de milho, o caso da farinha de trigo, o caso do óleo, o caso do açúcar e do sal, estão a ser devidamente contemplados. A estratégia refere que muitos moçambicanos, especialmente crianças e mães, consomem de forma deficiente micronutrientes de vitamina A, ferro, zinco, iodo, ácido fólico, entre outros componentes. Está completa a informação para o Jornal de Noite. Uma excelente noite de quarta-feira na companhia da RAC TV. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até a próxima. Inshallah. Fique bem.